Oi pessoal, tudo bem? A aula de hoje eu vou te ensinar a construir um cartão de visita totalmente do zero até o fechamento do arquivo. O que é o fechamento do arquivo? É exportar o arquivo para impressão. Para impressão, um cartão de visita para enviar para uma gráfica. Vou usar como referência uma gráfica. Só com essa aula você consegue estar vendendo esse material gráfico, né? E tá conseguindo faturar um pouco aí nas suas produções aí de materiais de arte final e criação gráfica, certo? Bom, se você não me conhece ainda, eu me chamo João Fernando Júnior, sou publicitário, especialista em design gráfico e trabalho há mais de 10 anos com software de criação, Photoshop, Illustrator, InDesign, Premiere, entre outros. Então, se inscreve no canal, ativa a notificação aí para ajudar o canal a crescer, ajudar a difundir aí as ideias do Illustrator, dos aplicativos, né? Illustrator, Photoshop e InDesign. Hoje eu vou estar criando esse cartão de visita totalmente do zero no Illustrator, certo? Eu planejei, é totalmente ilustrativo, tá? O endereço, a marca, a fotografia, tudo que eu for utilizar na aula é ilustrativo, tá? Eu planejei para uma clínica veterinária, para uma médica veterinária, é um nicho que praticamente não criei assim, não crio muito para esse nicho, sei lá, faz com certeza aí mais de 7, 8 anos que eu não crio nada para pet, tá? Para médico veterinário, e é um profissional que ainda utiliza esse cartão impresso, tá? Então, os profissionais que utilizam cartão impresso, advogado, dentista, veterinário, médico em geral, utiliza ainda esse cartão impresso. A gente pensa assim, tá na moda o cartão virtual, o cartão digital, mas o cartão impresso ainda tem seu valor, tá? E depois eu vou te ensinar no final a exportar esse arquivo e como você poderia enviar um arquivo para a gráfica. E eu vou te dar uma sugestão de gráfica online, é uma gráfica que vende aí todo o Brasil. Eu costumo fazer impressos e tem uma qualidade super boa. Então, vamos para a criação. Aqui no Illustrator, tá? Então, vou fechar aqui. Arquivo novo, tá? Antes de começar, aqui eu já trouxe alguns rascunhos que eu vou utilizar. Uma marca totalmente ilustrativa, tá? Peguei de bancos de vetores, ícones, tá? E um outro ícone aqui que eu vou fazer uma composição de um background, tá? Também eu tenho, trazer aqui para a tela, algumas coisas ilustrativas, inclusive as cores e a família tipográfica que eu vou utilizar, e os dados são todos ilustrativos, os dados que eu vou colocar no cartão. Já deixei aqui, tá? Então, vamos começar. O padrão das gráficas, o padrão no Brasil, esse cartão é 90 por 50 milímetros ou 9 por 5 centímetros. Quando trabalhamos para impressão, nós trabalhamos em milímetros ou centímetros. Quando trabalhamos para web, nós trabalhamos em pixel. Então, se eu estou criando um cartão que vai ser impresso, eu vou trabalhar com milímetros ou centímetros, tá? Então, arquivo novo. Aqui no Illustrator eu já tenho um menu, que esse menu... Só um pouquinho. Desculpa. Esse menu, ele tem aqui web, impressão e outras situações. Então, eu vou trabalhar para impressão, tá? E eu vou configurar aqui, vou colocar em milímetros e eu vou colocar que é 90 de largura por 50. Se eu estou fazendo um cartão na horizontal. Se eu for fazer o cartão na vertical, que é bem comum, às vezes encontramos cartão na vertical, é o mesmo processo, só que eu vou inverter. Vou colocar 50 largura e 90 altura, tá? E depois eu já posso colocar aqui sangria, tá? O que é sangria? É o que vai extra para fora do nosso material impresso, que é uma segurança na hora do corte na gráfica, tá? Então eu já posso colocar aqui a sangria de 4 milímetros. Há algumas gráficas, daí você precisa ver a gráfica que vai mandar fazer a impressão, tá? Algumas gráficas solicitam 3 milímetros, 4, 5 milímetros de sangria. Eu vou colocar 4, a gráfica que eu costumo mandar fazer, 4 tá ok, tá? Eles têm a orientação deles, eu nem lembro qual é a orientação, mas eu acabo enviando sempre com 4, tá?
e nunca tive problema. Então eu vou colocar 4, já confirmo, né, se a minha resolução aqui, os efeitos de rasterização estão em alta, em 300, né, porque é para impressão, e as cores para impressão CMYK, ciano, magenta, amarelo e preto. Se fosse, no caso, para web, eu ia trabalhar com cores RGB, tá? Impressão, CMYK, clico em criar. Ele já me criou aqui a minha tela. Qual é a ideia? Esse cartão eu vou criar ele frente e verso, e eu vou já colocar no meu arquivo como se fosse uma aplicação de um verniz localizado, tá? Vou simular a aplicação desse verniz localizado. Vou começar criando a frente dele, tá? Na verdade, frente e verso eu vou criar um lado, tá? Vou criar o lado que vai ter só um background, só uma textura que eu vou montar, e essa textura vai ter aplicação de verniz localizado, tá? Primeira coisa, nós vamos configurar as cores que eu vou utilizar aqui, tá? Eu vou colocar aqui, vou criar uma caixa aqui nova das amostras, tá? Um novo grupo, e eu vou chamar aqui cartão de visita, que é a aula do cartão de visita, tá? E ela já criou aqui, tá? Uma amostra, trouxe aqui com um branco, depois eu posso excluir aqui sem problema algum, ou também eu posso trazer ele aqui para cima, tá? Já. Então, essa primeira amostra aqui, eu vou colocar a cor como rosa, e eu vou buscar lá no meu arquivo do Word as configurações, tá, do meu ciano, tá, que eu já deixei pré-definido, eu já selecionei a cor que eu quero, tá, para trabalhar. Então essa é a tonalidade aqui, e eu dou um OK, tá? Ele já criou aqui a caixinha rosa. A outra que eu vou criar, uma nova amostra, ó, como é que eu crio? Tô com a pasta selecionada, eu preciso ver se eu tô com a pasta do cartão de visita selecionado. Vou arrastar ela aqui para baixo. Pasta do cartão de visita selecionado, eu clico no sinal de mais, de nova amostra, e eu vou colocar agora que a cor é o azul, tá? E eu vou trazer as configurações do meu azul, que é ciano 100%, 98 de magenta, vai ter 29 de amarelo, e tem um pouquinho de preto, 19 de preto. E depois eu clico em OK, eu tenho as duas cores que eu pretendo utilizar certinho. Então, agora, selecionei a ferramenta retângulo. A ferramenta retângulo, eu vou fazer um retângulo tamanho total do meu arquivo. Então, tamanho total, vou excluir aqui, explicar uma coisinha antes. Então, essa linha vermelha é a minha margem de sangria, tá? A minha sangria. Então, a minha sangria eu vou sair da minha área, do meu arquivo, da minha área que vai ficar o meu produto final, que é 90 de largura por 50. Então, ele tem 4 milímetros, né? Nas laterais, no topo e na base. Então, eu vou criar aqui um retângulo, tá? Criar um retângulo. Esse retângulo eu vou alterar então as cores dele, né? Vou tirar aqui, ele tem eu criei, ficou com contorno preto. Eu vou deixar sem contorno, tá? Aqui nas cores, e ele vai ter o fundo rosa, tá? Nessa ideia é um cartão para uma médica veterinária, né? Para uma mulher, e eu vou utilizar as cores rosa e azul, tá? Então, agora eu quero fazer um fundo que vai ter a pegada, tá? Vai ter essa pegada. Como é que eu tenho aqui no meu arquivo rascunho, tá? Eu posso Ctrl+C, Ctrl+V? Posso. Eu não gosto porque vai ficando na área de transferência. Então o arquivo vai ficando mais pesado, o software vai ficando mais pesado para trabalhar com ele. Como é que eu faço? Eu clico e arrasto. Quando apareceu aqui o meu arquivo, eu trago para dentro do meu layout e larguei aqui no layout, tá? Agora eu vou redimensionar. Pressionei o Shift, tá? Se eu não pressionar o Shift, eu acabo achatando e deformando, tá? Então, redimensionei, tá? Eu vou pintar de branco, tá? Vou pintar de branco.
e depois eu vou duplicar. Como é que eu vou duplicar esse objeto? Tá? Vou deixar ele aqui onde eu quero começar, eu quero começar lá no cantinho. Eu clico, arrasto, pressionei o Shift. Se eu pressionei o Shift, eu estou mantendo o alinhamento. Se eu pressionei o Alt, eu estou duplicando e mantendo o alinhamento. Então, eu dupliquei e mantive o alinhamento. Esse foi um passo que eu fiz. Eu dupliquei. Para eu repetir o próximo passo, tá repetindo as situações que eu quero, eu pressiono Ctrl D, tá? Então, eu vou ir pressionando Ctrl D, tá? Pressiono Ctrl D e ele vai ir duplicando, tá? Mais vezes. Agora eu vou selecionar todos. Então, o que eu peguei? Eu cliquei e arrastei. Eu não tô selecionei só a pontinha, tá? Dos dedos aqui da pegada, né? Para selecionar todos. Se eu selecionar assim, passando em cima do fundo, eu selecionei o fundo também. Eu não quero o fundo selecionado, tá? Então, eu selecionei todos. E agora eu vou Ctrl G, vou agrupar, tá? Agrupar, ou objeto agrupar, tá? Que é o Ctrl G. E vou duplicar ele para baixo, tá? Então, Shift pressionado e pressiono o Alt. Shift eu mantive o alinhamento e o Alt eu estou duplicando, tá? E agora eu posso largar. O que eu posso fazer aqui é fazer um deslocamento dele, tá? Com a seta, tá? Para encaixar ele entre uma e outra para fazer um efeito mais bacana, não ficar um alinhamento na horizontal e na vertical, tá? Na vertical ele não vai ficar alinhado, tá? Ele vai ficar alinhado na linha e não vai ficar alinhado na coluna, tá? Depois eu vou agora, para duplicar os próximos, eu vou ter que selecionar os dois, tá? Seleciono os dois, porque daí eu consigo fazer esse mesmo efeito, ó. Então, Shift Alt pressionado para duplicar, tá? Largo no mouse, eu cliquei e arrastei. Eu largo o mouse antes de largar. Deixa eu... Agora que eu vi que está atrapalhando aqui, tá? Acabei movimentando aqui, eu cliquei na outra tela, acabei movimentando a minha imagem. Então, eu dupliquei, tá? E agora Ctrl D de novo. O Ctrl D. Ctrl D aqui para ir duplicando o restante, tá? Então, eu tenho todas situações aqui já que eu quero a minha pegada. Agora eu vou selecionar todos, cliquei e arrastei o mouse aqui pelo lado de fora, tá? Pelo lado direito, e vou agrupar todos. Agrupei, então tá aqui a minha textura que eu estou montando no fundo, tá? O que eu vou fazer? Vou enviar para trás, objeto, organizar, enviar para trás. E eu vou duplicar esse fundo aqui que eu vou usar ele depois de novo, tá? Então eu tenho aqui o rosa que eu quero utilizar depois e o meu background que eu estou criando. Então eu vou selecionar agora as pegadas, tá? E esse fundo rosa que está aqui na tela. Então, clico e arrastei, ó, selecionei os dois. Depois eu posso vir aqui em Objeto, Máscara de Recorte e eu clico em Criar, tá? Cliquei em Criar. Ele me criou exatamente a máscara, tá? Fez uma máscara exatamente do tamanho que eu preciso. Agora eu posso movimentar aqui meu fundo, Objeto, Organizar e Enviar para trás. Bom, essa é a ideia, tá? Cheio de pegadas, um lado do cartão, tá? O que eu posso fazer ainda? Eu selecionei aqui essas pegadas e eu vou mudar um pouquinho a opacidade, tá? A opacidade eu vou colocar aqui 25%. Ficou muito claro, então eu vou colocar 35%, tá? Então ficou um detalhezinho só com opacidade, essas pegadas, não vai ficar muito grosseiro, tava muito de impacto, aquele branco chapado, tá? Então, a ideia desse lado já está pronta. O que eu vou fazer? No painel de pranchetas, eu já vou ir organizando as minhas pranchetas. Eu vou colocar aqui, botar como frente do cartão, tá? Frente,
do cartão e eu vou duplicar agora. Como é que eu duplico uma prancheta? Eu clico em cima dela e arrasto para o sinal de mais. E eu já vou renomear que é a frente verniz. O que é o verniz? É o que eu já vou deixar pronto aqui, o meu arquivo para colocar verniz, tá? Então, o que eu preciso fazer? Primeira situação, eu vou aumentar a minha opacidade. O verniz, ele tem que ser um chapado todo preto, tá? Ele é todo preto, chapado, aonde que eu consigo estar aplicando esse verniz localizado, aonde que eu estou sinalizando para a gráfica, tá? Então, eu preciso deixar preto chapado para sinalizar para a gráfica. Então, eu vou colocar aqui 100%. Vou movimentar aqui e vou excluir esse rosa. Vou voltar ele para o lugar aqui. Tá? O que eu movimentei com a setinha para cima e para baixo aqui no teclado? Um clique aqui com Shift pressionado só para eu chegar lá naquele objeto. E agora, vou tirar um pouquinho o zoom aqui. Eu vou dar 2 cliques. E eu entrei dentro da área de edição da minha máscara, selecionei toda ela e vou colocar tudo em preto. E depois eu tenho isso aqui. O verniz, o que vai acontecer? Cada detalhezinho dessa pegada vai ficar um verniz. A cor vai permanecer esse rosa com essa opacidade, tá? Não vai sair preto. Não se preocupem que não vai sair preto, tá? Então, é só a indicação de verniz, tá? Agora, eu tenho aqui frente e verso, já frente criado, né? E o verniz da frente. Eu vou criar um outro agora. Vou trazer aqui de novo. Dupliquei aqui a minha frente. E eu vou dizer que agora é verso, tá? Estou no painel pranchetas, tá? Se não tiver ativado esse painel pranchetas de vocês vão em janela, tá? E vocês vão encontrar aqui pranchetas, daí vai abrir o painel, certo? Se não tiver ativado, é um painel páginas, tá? São as páginas aqui. Então, agora eu posso excluir minhas pegadas, que eu não quero mais. O meu fundo, eu vou manter ele só um pedaço do cartão, tá? Porque essa área em branco aqui é onde eu vou trabalhar com os dados e aqui eu vou colocar a marca, tá? Então, eu já tenho aqui a minha simulação de marca, selecionei aqui meu layout e vou trazer ela para cá, tá? E vou redimensionar com Shift pressionado para não ter problema de acabar achatando, né, deformando, né, o meu objeto, tá? Então, com Shift, se eu errei, eu achatei, soltei o Shift antes de soltar o mouse e ficou achatado, Ctrl Z, tá? Ctrl Z eu retorno, não se preocupem aí. Para selecionar, agora eu quero centralizar, então eu selecionei a marca, tá? Selecionei a marca, selecionei com Shift pressionado, selecionei o meu fundo, tá? Então eu tenho a minha marca e o meu fundo selecionado. Eu cliquei de novo só no fundo, não estou segurando o Shift mais, tá? Cliquei só no fundo e agora eu consigo centralizar, tá? Ele, tá? Se eu quero centralizar aqui também, tá? Eu tenho que cuidar que ele está invadindo, tá? Saindo da página, né? Tem a área de sangria, então eu tenho que cuidar esse espaçamento aqui também. Ou eu faço isso aqui, ó, tá? Para ser mais rápido e simples para esse deslocamento, agora eu seleciono de novo, tá? Selecionei a marca, Shift, selecionei o fundo, marquei que o fundo é minha referência, ele grifou de azul mais forte. E agora eu posso centralizar na vertical e na horizontal. Depois eu só aumento de novo aqui o meu fundo no tamanho da sangria, certo? Agora eu vou trazer os dados para cá, para o cartão. Telefone, e-mail e endereço, tá? O nome da pessoa, tá? Então eu vou copiar do arquivo do Word, que eu já mostrei para vocês lá no início, tá? Então eu vou começar aqui com o e-mail, tá? Selecionei a ferramenta texto, cliquei na tela, Ctrl V, e eu
colei aqui o texto já, ou eu posso digitar, tá? A fonte que eu vou utilizar, ó, com texto selecionado, eu posso vir em tipo e escolher a fonte, tá? Ou seleciono aqui em caractere, eu tenho uma opção de digitar também que eu quero. Eu quero uma Roboto regular. Opa! Roboto regular. Essa é a fonte que eu vou utilizar. E o corpo dela, o tamanho dela, eu vou usar um tamanho 8, tá? Cuidado, tá? Fonte, tá? O corpo abaixo de 7, dependendo do estilo, né? A fonte, né? O estilo tipográfico, a família, ela não tem muita leitura, tá? A gente perde um pouco de visibilidade nela. Então, cuidado aí o tamanho, tem que conhecer um pouquinho as fontes. O que eu aconselho? Faz a impressão numa impressora em casa, antes de mandar para a gráfica, dá uma olhada o tamanho, como é que tá, da tipografia, depois envia para a gráfica. Ah, tá ok, não tá muito pequeno, tá legível, manda para a gráfica, tá? Então, vamos seguir aqui. Eu vou copiar agora já os 3 ícones para cá. Selecionei os 3 ícones, clico e arrasto. Venho aqui sem título, tá? No documento, já vou salvar ele, tá? Arquivo, salvar. Vou botar aqui que é o cartão de visita. Tá? Salvem o arquivo de vocês para não ter problema aí. Correu um erro. Opa, vamos de novo. Arquivo, salvar. Cartão de visita. Agora sim. Foi, tá? Então, eu vou redimensionar um pouquinho aqui o meu símbolo, tá? Que eu quero colocar, deixar ele pequenininho, deixar ele aqui no lado do contato, tá? Então, eu vou trabalhar com meus dados com alinhamento à esquerda, tá? O próximo que eu vou trazer vai ser o endereço. Então, vou centralizar ele aqui. Vou aproximar, trabalhar com ele mais próximo, tá? E o que eu vou fazer? Eu vou alinhar, tá? No meu símbolo de e-mail, o símbolo da localização. Então, eu selecionei os dois, marquei que a minha referência é a carta, né? O símbolo do e-mail, e eu centralizei. E agora eu vou duplicar, clico, arrasto, Shift Alt para manter o alinhamento, ó, e dupliquei já o texto. Por que eu dupliquei? Porque eu já tenho as configurações de tipografia e corpo, tá? E cor também, a cor eu nem coloquei ainda, mas eu já vou colocar, selecionei tudo aqui e eu vou colocar o tom de azul das amostras que eu criei lá no início, tá? Essa é a cor que eu vou utilizar. Eu também posso colocar, se eu quero, só os ícones em rosa, tá? Como o fundo é branco e o rosa é claro, fica a questão um pouco do contraste, mas nessa situação aí não tem problema, tá? Fica um detalhezinho, fica suave o cartão, não fica muito grosseiro, tá? Não fica pesado. E nós vamos agora copiar então o endereço. Vou fazer agora eu vou colocar aqui o endereço, tá? Vou copiar já do arquivo do Word, tá? Copiei aqui do arquivo. Eu já tenho pronto, pré-configurado, então aqui a minha tipografia, tamanho. Então eu clico e arrasto, né? Shift o Shift e o Alt, né? Para duplicar aqui. E agora eu vou selecionar tudo aqui com a ferramenta de texto e o Ctrl V, tá? Já selecionei aqui tudo e Ctrl V. Tá? Eu vou trabalhar um pouquinho menor aqui a minha tipografia, tá? A fonte Roboto é uma fonte que não é muito condensada, tá? Então ela aceita um pouquinho menor. Deixa eu ver o tamanho que ficou com 7, certo? Vou duplicar agora de novo, vou duplicar. Ó, então aqui a minha guia, ela já está me dando exatamente o tamanho, ó, as minhas guias, né? Já está dando exatamente o tamanho que eu dupliquei, assim, um espaçamento entre
o e-mail, o endereço e o telefone que eu vou colocar agora, tá? Vou pegar agora o ícone de telefone, que está aqui, vou diminuir ele, colocar ele na cor rosa, aproximar aqui, com Shift pressionado eu vou redimensionar um pouquinho mais, vou diminuir um pouquinho mais, tá? E deleto. Tá? Agora alinhar. Selecionei o ícone, Shift, selecionei o ícone da localização, né? A minha referência é o ícone da localização, eu alinhei, tá? Agora eu vou copiar o telefone, lembrando, né, que é tudo ilustrativo, telefone, e-mail, nome, CRVM, tudo, médico, nome do médico, veterinário, né? Então, tudo ilustrativo, tá? Então, o bloco aqui de endereço, telefone, e-mail está pronto. Eu vou utilizar agora um fio, tá? Uma linha. Selecionei a ferramenta de segmento linha e eu clico e arrasto, pressiono Shift, tá? E eu criei uma linha. Eu vou colocar aqui uma cor de contorno, tá? Essa linha ela vai ser rosa. E aqui eu preciso levar em consideração o seguinte, dependendo da gráfica, abaixo de 0,75 a espessura, né, do meu contorno, a medida em pontos, ele já fica um traço muito fino, tá? Eu gosto de usar no mínimo só se é uma pauta, né? Eu estou fazendo um bloco de rascunho e ele é pautado, daí eu uso 0,75, tá? Para detalhes eu acabo utilizando o fio, né, de um ponto, tá? Vou diminuir um pouquinho essa linha e aqui na caixa, no painel aqui do traçado, né, eu vou habilitar ele, né? Eu expandi ele e depois aqui no menu eu vou colocar mostrar opções e eu posso colocar um arremate arredondado, tá? Ele vai ficar só um arredondado, ele vai combinar melhor com meus ícones que são arredondados, tá? E eu posso, e ele tem mais ou menos também a espessura, né? De um ponto é mais ou menos a espessura do desenho do meu ícone, tá? Então, esse é um detalhe. Eu coloquei só como um separador, tá? Porque agora eu vou colocar o nome, tá? E os outros itens que eu preciso, tá? Então, eu copiei o nome, ferramenta de texto, cliquei na tela e colei, tá? Então, já tenho aqui o nome, tá? Ilustrativo, tá? Lembrando, vou buscar a fonte que eu estou utilizando. Eu vou usar agora para o nome o Roboto Black e na tonalidade de azul, tá? Então, o Roboto Black, azul. Então, eu vou alinhar à esquerda, alinhei à esquerda. Ah, João, por que tu não agora utilizou o alinhamento, né? Para ser preciso. A linha, né, já do próprio Illustrator, ela já está me dando um alinhamento ali, ó. Então, eu posso só clico e arrasto, já me marcou a linha, tá? Não preciso estar utilizando sempre o painel de alinhamento, que ele está aqui embaixo ou aqui em cima, tá? Então, posso fazer dessa forma também, tá? Então, vou duplicar esse meu texto aqui do telefone e eu vou colocar aqui um tamanho 6 pontos, tá? Menorzinho, aonde eu vou colocar as informações que eu quero, que é médico veterinário e o CRM, tá? Então, eu vou colocar aqui e o CRM. E eu posso alinhar, né, à esquerda, tá? Então, Ctrl 0 no teclado, tá? Eu tô colocando o layout em tela toda aqui, então eu já tenho um outro lado do cartão pronto, tá? Tenho a frente e o verso, tá? Agora o que eu preciso fazer é o que eu vou colocar de verniz no verso, o que eu aconselho. Nessa situação a gente pode colocar no nome e no logo, tá? Na marca. Os outros itens, ele tem um traço muito fino
para aplicar verniz. Então, às vezes, o verniz fica deslocado, dependendo da gráfica que vocês vão enviar. Não é aconselhado a colocar verniz em traço muito fino. Então, eu vou colocar nome do profissional e na marca. Selecionei aqui meu painel de pranchetas. Na prancheta 3, que é a minha prancheta do verso, eu clico e arrasto para o sinal de mais. Dupliquei aqui, tá? Ficou uma verso. E eu vou colocar aqui verso copy, vou colocar verso verniz, certo? Então, tem o verso verniz. Agora, o que eu preciso fazer? É deixar em preto. Lembra lá o que é verniz? O que é verniz fica em preto, tá? Então, deixar em preto os meus itens, né, que vai ter aplicação de verniz. Então, vou excluir, posso excluir o restante tudo. E, para excluir, o que eu fiz? Selecionei, tá? Ferramenta seleção lá, selecionei e pressionei delete, tá? Agora, eu selecionei o que eu quero, tá? Selecionei aqui o que eu quero e eu vou clicar que é preto, tá? Então, selecionei e coloquei em preto. Então, eu tenho frente do cartão, o verniz da frente, o verso do cartão e o verniz do verso, tá? Tô com ele pronto. Deixa eu tirar o zoom aqui. Ó, são quatro páginas, tá? Do Illustrator. Tô com ele pronto. E agora, o que eu vou fazer? Ctrl S, né? Vou salvar. Ctrl S, eu já tinha colocado lá o nome de cartão de visita, né? Então agora só Ctrl S ou arquivo salvar. E agora eu vou exportar ele em PDF, tá? Vou abrir aqui, trazer aqui para a tela. Deixa eu colocar aqui, gráfica ANS. Essa é a gráfica que eu vou utilizar como referência, se chama ANS. Ela vende pela web, vende para todo o Brasil. É uma gráfica do Rio Grande do Sul. Costumo fazer impressos lá, qualidade super boa. Nunca tive problema. Na verdade, nunca não. Eu tive problema uma vez com o folder dobra, tá? A dobra não ficou exatamente na indicação e ficou borrado um pouco também. E eles automaticamente fizeram a reimpressão e me enviaram novamente, sem custo algum, né? E já fiz diversos produtos com eles, tá? Então, o cartão que a gente criou é esse cartão de visita executivo, tá? É um cartão aqui que eles vendem 500 a 85 reais. Bom, o que tu pode fazer? Pode oferecer para profissionais aí da tua cidade, médicos, dentistas, veterinários, para comércio no geral, fazer essa criação. Esse layout que eu fiz, esse layout aqui, eu posso fazer para uma pizzaria? Pode. Posso fazer para um advogado? Pode. É um layout bem simples, padrão, que tu pode aplicar para qualquer segmento, qualquer nicho, tá? Então, vocês podem estar mandando, né, vendendo esse produto aí. Com essa aula aí, tu consegue criar esse produto, manda para essa gráfica para fazer impressão. R$ 85 é o custo que vocês vão pagar, daí tem mais o frete, dependendo da cidade. Tá? É bom já consultar o frete antes. E depois vocês podem estar vendendo aí 500 cartões a 200, 190, 200 reais. E 1.000 cartões aí a 250 reais. E 1.000 cartões custa... Vamos ver quanto é que custa 1.000 cartões. Cartão de visita. O que a gente está criando é o executivo. Tá? Então, tu faz a criação e já entrega o material impresso para o teu cliente e tu ganha mais nisso também, tá? Então, 1.000 cartões, esse aqui, 9 por 5, tá? Um cochê fosco, 1.000 cartões, ele tá R$ 110 reais. Vamos dizer aí que tu vende para o teu cliente a R$ 250 reais, que é um preço de mercado, é o preço que as gráficas expressa localizadas na área de serviço em shopping cobram, às vezes cobram 270, 280 para 1.000 cartões, tá? Então tu pode estar vendendo esse valor aí, tu tá revendendo, né? Tá mandando fazer a impressão. Certo? Então eu vou utilizar como referência essa gráfica, tá?
Aqui eles têm alguns gabaritos, tem balcões de retirada de cidade, eu posso retirar numa cidade, tenho dúvidas frequentes, e nas dúvidas frequentes eu tenho o tutorial do site e eu tenho também algumas informações como exportar em PDF, ou para o InDesign, ou para o Core, ou para o Illustrator. Essas informações, provavelmente, outras gráficas online, print, aqui. A print deve ter também outra gráfica, cartão mais barato. Todas gráficas online, tá? Deve ter as mesmas informações como exportar no Illustrator, tá? Então, aqui são gráficas do mesmo estilo aqui da ANS, tá? Gráficas online. Então, elas devem ter a mesma situação, como exportar no Illustrator um PDF mostrando, tá? Vou fechar aqui e vamos exportar. Arquivo, salvar como, tá? Eu vou trocar o tipo aqui embaixo agora, eu vou dizer que ele é PDF, tá? E vou colocar salvar. E agora ele me abriu uma caixa aqui com algumas informações que eu preciso levar em consideração, tá? Eu tenho algumas informações. No geral, no modo aqui geral, eu posso só colocar aqui, configurar, né, o padrão aqui a gráfica NS, ela utiliza esse PDF X3 2002, tá? Tem algumas gráficas já utilizando outros padrões, tá? Isso é na saída lá, para gerar a chapa lá, eles precisam essa configuração. Então, é o 2002, tá? Eu vou agora incorporar miniaturas, ok, posso deixar. Compactação, tá? Então, a compactação, eu vou trazer aqui essa resolução, né? Redução de resolução bicúbica até, daí eu vou configurar, que é 400 e 400, tá? Aqui a mesma situação de imagens, redução de resolução, tá? São as resoluções aqui do nosso PDF, 400, algumas gráficas deixam como 300 aqui mesmo, tá? E aqui a mesma situação, redução de resolução bicúbica, só que aqui eu vou alterar para 1200. Essa é uma configuração padrão da gráfica ANS. Marcas e sangrias. Lá no início do nosso arquivo, no início da nossa aula, a gente já colocou as margens de sangrias, tá? Então, eu posso dizer que eu quero todas as margens, todas as marcas da impressora. Informações de página é data, dia, horário que tu criou o arquivo. Então, não tem necessidade. Posso desmarcar agora. E aqui eu estou dizendo, ó, usar configurações de sangria do documento. E já está dizendo que é 4 milímetros, porque eu já configurei em 4 milímetros, certo? Então, eu já tenho aqui a saída, eu só confirmo se está sem conversão, tá? Sem conversão. E depois, o que eu posso fazer? Aqui no Illustrator, a gente pode clicar nesse ícone aqui em cima, tá? Antes de salvar, e a gente pode salvar as nossas pré-definições, que eu posso colocar aqui, gráfica NS, gráfica print, cartão mais barato. Para cada gráfica eu já deixo pré-configurado para não precisar todos os arquivos, um flyer, um folder, fazer esse mesmo processo, tá? Ok. Então já está aqui a minha pré-definição, gráfica NS, salvar PDF. E eu coloco OK. Tá? Então ele salvou, eu vou abrir o PDF para mostrar para vocês. Aqui está o nosso PDF, tirar um pouco o zoom, tá? Então tem a página 1, tá? A página 2, que é o verniz, a página 3, que é o outro lado do cartão, e a página 4, que é o verniz, com todas as marcas de registro, marcas de corte, calibragem, tudo certinho como a gráfica orienta, certo? Então essa é a criação, né, de um cartão de visita para o segmento de médica veterinária e pet shop, né? E eu posso utilizar esse layout para outros nichos, para advogado,
para fisioterapeuta, para dentista, pizzaria, loja de doces, confeitaria. É só eu aplicar essa mesma ideia que eu consigo criar e a sugestão de gráfica, tá? Se gostou da aula, então se inscreve no canal, deixa aí um curtir nesse vídeo, né? Ativa o sino com as notificações para ser avisado para novos vídeos. Eu vou postar muito material bacana ainda, criando no Photoshop, no Illustrator, no InDesign, todos os materiais, ou materiais para impressão, materiais gráficos ou materiais para web, criativos para Instagram, Facebook, LinkedIn, Twitter, capa para canal no YouTube. Então vai ter diversos materiais utilizando o software, certo? Então marca aí se curtiu do vídeo, né? Gostou da aula, e qualquer dúvida comentem aí no vídeo que eu vou interagindo com vocês. Show? Até mais. Valeu!